Olá, gente, bom dia. Estamos aqui para iniciar nossa primeira aula virtual de ensino religioso. Essa aula é direcionada aos alunos do 8º ano, tá certo? Eu sou o professor João Paulo e iremos seguir, nessa nova etapa, nesse novo momento da nossa escola, com a aula em ambiente virtual. Isso devido à pandemia do coronavírus. Então é um esforço de todos nós, como professores e também vocês que estão aí em casa, para podermos passar por esse momento, tá certo? Então a gente vai dar início à aula de ensino religioso, tá bom? Hoje nós iremos trabalhar, os primeiros temas serão as crenças religiosas, então, como surgiram as crenças religiosas, como elas se desenvolvem, as características das religiões, tá certo? Então, não se sabe ao certo, quer dizer, isso é uma indagação, é uma exclamação ao mesmo tempo. Não se sabe quando os homens começaram a acreditar em um ser superior. Algumas pessoas acreditam, deixa eu pegar aqui só a canetinha, pronto. Algumas pessoas acreditam que as pinturas em cavernas, tá certo? Elas foram uma das primeiras expressões de arte religiosa. Na verdade, aquelas pinturas elas tinham significativos religiosos para os povos que a fizeram, né? Essas pinturas são visíveis em todo o mundo. E em algumas há características, que nós notamos, por exemplo, as mãos postas, como se a pessoa estivesse fazendo um agradecimento, como se estivesse rezando. Então, não há uma certeza, a gente não pode determinar quando é que o ser humano ele começa a ter um sentimento religioso, ou seja, quando ele começa a acreditar na existência de um ou mais seres superiores, tá certo? E o que se acredita, na verdade, é que os rituais funerários, cadê a canetinha? Pronto. É que os rituais funerários tenham sido as primeiras expressões de práticas religiosas. Por que não abandonar apenas os mortos? Por que não deixá-los jogados? E sim ter todo um ritual para sepultamento, como nós vimos lá em Brejo da Madre Deus, por exemplo. Inclusive, essa imagem aqui, ela é lá da escavação, lá em Brejo, lá da Forma do Estrago, que nós visitamos há 2 anos. Então, esses rituais, eles vão expressar, eles vão apontar para as primeiras crenças em algo sobrenatural. Afinal de contas, se a gente quer ter um cuidado com os mortos, se a gente não quer deixar eles jogados de qualquer forma, então há alguma crença em algo superior. A gente está vendo muito, quem infelizmente está ligando aí jornal, está assistindo, está vendo aqueles sepultamentos coletivos. Então, se não houvesse uma crença, se não houvesse um respeito aos mortos, então simplesmente deixaria os corpos de qualquer maneira, mas existe todo um ritual, existe toda uma ritualística que segue o sepultamento, tá certo? Então, essa crença no sobrenatural, ou seja, em algo que está além do nosso mundo material, é uma espécie de prática, uma espécie de crença religiosa, tá certo? Seguindo aqui. Então, os rituais mortuários, eles estão no berço daquilo que nós chamamos de religião. Então, esses rituais mais diversos, várias culturas, cada povo tem sua forma de fazer. Nós vimos, por exemplo, que as comunidades que viveram ali em Brejo sepultavam seus mortos enrolados em palhas, em esteiras de palha, com pertences, na posição fetal, voltado com os olhos com o rosto para a nascente. Na Grécia Antiga, por exemplo, os mortos eles eram sepultados com moedas na boca. Então, depois vocês dão uma lidazinha a respeito dessa questão da morte na Grécia e na Roma Antiga, que segue o mesmo ritual. E cada povo, comunidades indígenas, tem rituais diferentes, tá ok? Então, esses rituais mortuários são aquilo que hoje nós chamamos de religião. Antes, eles praticavam os rituais sem terem noção do que estavam fazendo na verdade. Só que isso com o tempo vai se transformando no que hoje nós conhecemos por religião, certo? Então, gente, a possível origem da crença religiosa, de acordo com Fernando Altemaier, um teólogo, ele tem algumas explicações para um possível surgimento dessa crença. Ou seja, ela não vai surgir, não vai ter uma determinação. Eu não posso chegar para vocês dizer, as crenças religiosas começaram no ano 4000 a.C. As crenças religiosas surgiram
com o cristianismo, surgiram antes. Não há uma determinação, não há uma data que nós possamos determinar para a origem das crenças religiosas, tá certo? Então, de acordo com Fernando Altenmayer, a primeira possível explicação para a origem das crenças religiosas vai ser justamente um sentimento inato. Ou seja, o ser humano ele já tem naturalmente em si uma necessidade de busca do transcendente, ou seja, daquilo que está acima, daquilo que está distante, de algo superior. Então isso já é um sentimento inato, ou seja, já nasce com o ser humano. O ser humano ele vai ter uma necessidade de buscar o transcendente, assim como ele tem necessidade de comer, de dormir, de descansar, de beber água, ou seja, é um sentimento natural. Tá certo? Acredita-se que seja um sentimento natural. Uma segunda explicação é que as religiões elas são um produto social, ou seja, uma forma que os seres humanos tenham criado para lidar com a morte, com o sofrimento, com os momentos de crise. Tá certo? Então, a primeira explicação, segundo Fernando Altenmayer, é que a crença religiosa ela tem origem inata, ou seja, já está com o ser humano desde o início. A segunda é que a crença religiosa ela é um produto social, ou seja, os próprios seres humanos criaram com o objetivo de poder lidar, né, com essas negatividades, né, com o sofrimento, com a crise, com a morte. A terceira explicação, segundo Altenmayer, é realmente um contato superior, ou seja, houve um contato de algum ser humano com algo maior, né, houve uma revelação divina, podemos assim dizer, e o ser humano ele passou a ter crença religiosa, tá certo? Isso a gente pode citar como exemplo, né, a figura de Buda. Buda, ele acredita-se, né, os budistas acreditam que Siddhartha Gautama, né, o Buda, ele tenha recebido uma revelação divina para desapegar, saberes materiais, aquela coisa toda, e aí surgiu o budismo. E outras religiões, se vocês forem pesquisar realmente, vocês vão ver que vão surgir através de uma revelação divina, de uma possível revelação divina. Isso aconteceu, por exemplo, com Allan Kardec, decodificador do Espiritismo. Isso aconteceu com Joseph Smith, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que a gente está estudando aos poucos, mais à frente, tá certo? Muito importante, viu, pessoal? Não vamos deixar de prestar atenção nesses pontos aqui agora. Deixa eu pegar aqui mais uma vez a canetinha. Pronto, vamos lá. Primeiro, os sistemas de religião, eles não são eternos. Embora as religiões acreditem na existência de algo eterno, de algo superior, de algo que vai ser para sempre, mas os sistemas religiosos não são eternos. Por exemplo, a religião grega, ela já não existe mais. Então, ela é uma religião, ela pode nascer e pode morrer. Assim como a língua, podemos assim dizer, as religiões são organismos vivos, tá certo? Outra coisa, as religiões não são imutáveis. Ou seja, elas adaptam-se ao momento em que estão passando, né? Até pouco tempo, por exemplo, 20, 30 anos atrás, algumas religiões orientavam que os fiéis não assistissem TV. E hoje em dia, esses mesmos fiéis dessas religiões têm televisores em casa, então, normal, tá certo? Um ponto negativo, né? Disputas por poder fazem surgir novas religiões. Então, novas religiões vão surgir a partir de outras. Exemplos: a divisão da Igreja Católica em Igreja Católica do Ocidente em Roma e Igreja Católica do Oriente com capital em Bizâncio, né, a famosa Igreja Ortodoxa Grega. Século XVI, Reforma Protestante. Então, Igreja Católica Romana de um lado, Martinho Lutero, Calvino e Henrique VIII do outro, tá certo? Então, essas disputas por poder podem fazer com que novas religiões possam surgir, tá certo? Algumas crenças são resultados de união com outras. Ou seja, algumas crenças elas são, na verdade, resultado de junção de várias religiões, de várias crenças, tá certo? Então, por exemplo, algumas igrejas, algumas religiões baseadas em rituais, como o Santo Daime, por exemplo, ela, na verdade, é a junção de religiões indígenas com o catolicismo, tá certo? Isso, né, quando algumas religiões, tá, até o próximo ponto aqui, quando algumas religiões adotam características de outras, nós chamamos de sincretismo, né? O que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, com as religiões afro-brasileiras, que adotam santos católicos
né, como representatividade para os orixás, tá certo? Vamos seguindo. Sobre religião, né, para a gente fazer aqui um breve resumo, as cavernas podem ser consideradas os primeiros altares da humanidade, né? Então os altares que nós conhecemos hoje das igrejas, né, alguns até cobertos de ouro, né, eles são algo bem moderno. Então as cavernas, elas podem ter sido os primeiros altares. Essa caverna de Las Caux na França, eu vou deixar para vocês o link, tá certo? Junto com essa matéria, junto com esse vídeo, eu vou deixar o link de um passeio virtual por essa caverna. Ela é famosa por ter milhares e milhares e milhares de pinturas rupestres, tá certo? O xamanismo, o xamanismo é uma das práticas religiosas mais antigas, tá ok? E com registro em todos os continentes. O xamanismo, ou seja, a religião dos xamãs, são religiões assim com características indígenas, como nós conhecemos hoje, e elas têm registro em todos os continentes. Então, é uma crença, um sistema de crenças muito antigo mesmo. E a gente vai ter registro de prática do xamanismo no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia, na Oceania, na África, enfim, no mundo inteiro. O zoroatrismo é uma das práticas de religião mais antiga. Né? Lembrando que o zoroatrismo ele vai instituir, por exemplo, a crença em um único Deus, a dualidade, ou seja, a eterna batalha entre o bem e o mal, o fim do mundo, tudo isso aí. E o cristianismo é ainda a maior religião do planeta, tá certo? Mais de 2 bilhões de adeptos. Lembrando, viu, gente, o cristianismo ele se subdivide em outras denominações religiosas. O cristianismo é uma religião só. Aí ele vai se dividir em catolicismo, igrejas evangélicas, espiritismo, umbanda, assim por diante, tá ok? E o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Isso vai ser tema, logicamente, de nós debatermos, de nós conversarmos em outras aulas, tá certo? Então, algumas curiosidades aí sobre religião para vocês, tá ok? E agora, pessoal, né, é hora de ler o nosso texto. Eu vou aqui tentar mostrar para vocês, tá certo? Então, nós vamos ler o texto. O universo das religiões é vasto e complexo. Vocês têm ele na apostila de religião de vocês, tá bom? Esse texto aqui, não sei se vai dar para vocês verem aí na câmera, tá bom? Mas esse texto aqui está na apostila de vocês, tá certo? Vão ter alguns vídeos complementares, logicamente, né, entre eles o da Caverna de Las Caux na França, que eu vou mostrar para vocês. E também vocês vão resolver algumas atividades que estarão lá no Classroom para vocês, tá ok? Em caso de dúvidas, nós estaremos por aqui e até a próxima, pessoal. Foi muito bom estar com vocês, tá bom?